chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área. Hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2. Toda sexta-feira tem aula de espanhol e você não pode perder. Se você perdeu uma aula de manhã de espanhol, você assiste à tarde ou assiste à noite. Perdeu na sexta, não acompanhou? Corre lá no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, nossas aulas ficam salvas e você ainda tem a oportunidade de acompanhar através das apostilas que nós disponibilizamos lá e também atividades, tá certo? Não teve como assistir na TV, não deu para ir no YouTube, ouça os nossos podcasts no Spotify, hashtag Fique em Casa Aprendendo. Também na Rádio Timbira, todos os dias das 16 às 17, tem o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo com audioaulas, que são reproduções do que a gente trabalha aqui. Nós modificamos um pouco, damos outras dicas e fazemos outras dinâmicas, mas você não fica de fora do conhecimento. Então, na aula de espanhol de hoje, vamos falar sobre estudo de texto. E o que nós vamos fazer com o estudo de texto? Como partir de onde? Das profissões. Nós já vimos essa aula sobre profissões. Sim, nós já temos uma aula anterior com a temática profissão, onde nós falamos as profissões das pessoas, como chama determinada profissão e qual é a função dela dentro da linguagem espanhola. Então, aqui nós temos diferenças entre ofícios e profissões. Só para relembrar. Las diferencias se fundamentan en que las profesiones requieren de formación especializada en un centro de estudio y los oficios se aprenden en la experiencia diaria mediante la observación y la práctica. Como assim? Bem, as diferenças entre ofícios e profissões se fundamentam em que a pessoa, para ter uma profissão, ela precisa estudar aquilo. Um advogado, ele tem que fazer o curso de direito e aí ele tem uma profissão. A costureira precisa fazer um curso para se profissionalizar. Mas eu posso chamar a costureira de ofício? Sim, porque às vezes a minha mãe é costureira e eu acabo aprendendo com ela. Então, eu tenho um ofício. A partir do momento em que eu vou para uma instituição aprender corte e costura, que é o nome do curso, aí eu tenho uma profissão. É diferente apenas nas nomenclaturas, o valor é o mesmo. Você, sendo profissionalizado em um ofício, você tem alguns direitos trabalhistas que quem trabalha em casa e não registra, né, não tem. A mesma coisa é o sapateiro, por exemplo, tá? Então, o sapateiro não tem um curso específico para consertar sapato. Mas você aprendeu com seu avô, aprendeu com seu pai, então você segue o ofício do seu avô. Já ouviram esse termo? Fulano segue o ofício do pai dele, né? O pescador, geralmente, também é um ofício que passa de geração para geração. Então, é essa a principal diferença. As profissões em espanhol constituem um conjunto de substantivos que designam atividades exercidas por alguém que geralmente recebe uma remuneração. São palavras que variam em número e, em sua maioria, em gênero. Algumas fazem parte de expressões idiomáticas, ou seja, expressões com sentido conotativo, em que as palavras assumem um significado diferente daquele que teriam isoladamente. Gênero e número das profissões. No gênero, além da marcação de gênero pelo uso dos artigos masculino e feminino, el, la para o singular e los e las para o plural, as terminações dos substantivos também indicam seu gênero, como se pode ver no quadro que se segue. Tá, então vamos analisar o quadro. Aqui eu tenho a terminação, aqui eu tenho masculino e eu tenho feminino. Escreve dessa forma. Então, palavras terminadas, substantivos terminados, profissões. Lembrem que nós estamos falando de substantivos, porém a temática são profissões. Então, a terminação O e A. No masculino é albo, el abogado.
no feminino, la abogada. Observem que eu não fiz a mudança apenas no substantivo, abogado e abogada. Eu fiz a substituição nos artigos que a antecedem. El para masculino, la para feminino. Consonante A. El juez, no masculino, ela termina na consoante, tá? Z, el juez. E no feminino, eu acrescento o A, logo após a consoante, então, la jueza, la jueza. Então, eu tenho aqui, da mesma forma que eu falei, o artigo masculino el, e eu termino meu substantivo numa consoante. Essa é a característica do masculino. Quando eu passo para o feminino, eu não só altero o artigo para lá, que é o artigo feminino, eu vou também acrescentar no final do meu substantivo a letrinha A. Quando a terminação eu fico as duas formas. Aí fica aqui, ó, el estudiante, la estudiante. O que foi que eu alterei aí? Como é que eu sei o gênero de quem eu estou falando? Estudante, no geral, né, pode ser masculino e feminino. O que vai definir se é masculino, se é do gênero masculino ou do gênero feminino, é exatamente o artigo que eu vou utilizar. Então, vai depender do meu contexto. Se no meu contexto eu estiver me referindo a um estudante do sexo masculino, eu vou utilizar el estudiante. Se eu estiver me referindo a um estudante do sexo feminino, eu vou utilizar la estudiante. Terminação do meu substantivo da minha profissão lá, ista, masculino e feminino, tá, gente? Quando você coloca aqui essa barra aqui no meio, eu estou me referindo como termina no masculino e como termina no feminino. Então, eu tenho periodista. Segue a mesma regra do substantivo terminado em masculino e feminino, terminação E. El periodista, que é o jornalista, la periodista, a jornalista. Então, o que vai me definir nesse caso é o meu artigo. E eu preciso ficar atento, e nós temos essa aula, tá, sobre os artigos el, la e lo, que para que você possa voltar lá naquela aula e revisar, porque esse uso desse artigo, muitas das vezes, ele dá um nozinho na cabeça da gente e na hora da prova do Enem, a gente é pego de surpresa e erra a questão. Plural. O plural das profissões é realizado acrescentando-se S ou ES no final. Então, não tem muito mistério em se tratando do plural, tá? Então, quando a terminação é em vogal, acrescenta-se o quê? O S no plural. Quando a terminação é em consoante, acrescenta-se lá no plural ES. Então, como é que ficaria? Periodista, periodistas, que é jornalista. Abogado, abogados, que é advogado. Escritora, escritoras, tá? Escritor, escritores. Juiz, jueces, juez, jueces, tá? Então, observem que o juiz, que tem a terminação em Z, palavras que têm terminação em Z, no plural, ela muda para C. É a única observação que vocês têm que fazer. Palavras terminadas em Z, quando vão para o plural, independente de ser profissão ou não, elas perdem o Z, acrescenta-se o C e o ES no final. Bem, perguntar, responder sobre as profissões em espanhol. Aqui eu coloquei uma maneira formal de falar. Então, a que se dedica usted? Né? A que você se dedica? Ao que o senhor ou a senhora faz?
né? Ah, professora, mas eu posso traduzir do jeito que a senhora falou a primeira tradução, a que se dedica? Sim, dependendo do contexto, posso sim, tá? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? É profissão, tá, gente? Profissão não tem nada a ver com professor, tá? Não vão traduzir errado. Professor, eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, é maestro, maestra ou professor e professora normal, tá? De ou em que trabalha usted fica sobre, digamos que ficou oculto, subentendido. Do que o senhor ou a senhora trabalha? Soy periodista. Soy periodista. Então, eu sou o quê? Jornalista. A maneira informal, porque vocês sabem, tem lugares que você vai para uma entrevista de emprego, onde é mais formal, é uma empresa mais formal, né? E tem aqueles lugares que você vai que é mais informal, então é uma dinâmica diferente de entrevista. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. A que te dedicas? Em que trabalha? Que haces? O que você faz? Qual é tu profissão? Qual é a sua profissão? Em que trabalhas? Em que trabalhas? Soy dibujante. Não é debutante a tradução disso aqui, tá, gente? Eu já vi pessoas que questionam e respondem em provas dibujante, tradução debutante, que é aquela pessoa que faz 15 anos, que debuta em alguma empresa, alguma coisa. Sou desenhista. Tá? Então, qual é a diferença do informal para o formal? Observe que não tem muita diferença. Por exemplo, aqui, qual é su profissão? Aqui, qual é tu profissão? Qual é a diferença que eu tenho nessa frase? Pronome. Qual é su profissão? Quando eu me refiro à forma, a forma de falar formal, eu utilizo su. Tá? Pronome su. Se eu estou falando de maneira informal, eu utilizo o tu, tá? Então, essa é a principal diferença nesse diálogo da língua informal para a língua formal. Vamos aqui ver um exercício para vocês terem uma noção mais ou menos do que a gente está vendo. Todos os dias del año, haga frío o calor. Esté yo triste o alegre, feliz o desdichado, deprimido o exultante, he de hacer para el periódico um dibujo sobre um tema de actualidade. E hoje não se me ocorre nada sobre a esclavitud. Primeira coisa que nós vamos analisar, já que é um estudo de texto, tá? Nessa imagem, quais são os elementos que eu tenho aí, né? Eu tenho bolígrafos, que são bolígrafos, canetas, né? Eu tenho várias canetas ali. Eu tenho um tinteiro, então canetas tinteiro. Eu tenho papel e eu tenho um senhor aqui. Esse senhor, ele está preocupado com alguma coisa, ele está pensativo pela expressão que eu estou vendo e ele tem à sua frente papel e bolígrafo. Bem, vamos buscar a tradução. Todos os dias del año. De fácil tradução. Todos os dias do ano. Haga frio ou calor. Lembra nas aulas de verbo que eu falei para vocês que é necessário que vocês conheçam os verbos? Porque aqui eu tenho uma conjugação verbal. Haga frio ou calor, do verbo fazer. Faça frio ou calor. Esteja triste ou alegre. Esteja eu, ó o imperativo aí, né? Esteja eu triste ou alegre. Feliz ou desdichado. O que é desdichado? Feliz ou infeliz, né? Deprimido ou exultante. Deprimido ou confiante, ou ciente do que eu quero falar, interessado em falar alguma coisa. E de achar,
e de a ser para ele periódico, um dibujo sobre um tema de atualidade. Então, esteja eu, tem dia que faz frio, haja frio, haja calor, esteja triste ou alegre, feliz ou triste, né? Deprimido ou exultante, eu tenho que fazer para o periódico, o que é o periódico? Para o jornal, tá? Ou para a revista, pode ser também, um artigo sobre um tema da atualidade. Por aí, se eu conseguir fazer essa tradução até aí, eu já sei do que é que eu estou falando, de quem que eu estou falando. E hoje, né, não se me ocorre nada sobre a esclavitude. Hoje não ocorre nada para ele, na cabecinha dele, sobre a escravidão, que é o que ele está escrevendo. Então, quem faz um artigo, quem faz um texto para um periódico é o quê? Según las informaciones que aparecen en el texto, es correcto afirmar que Mingot exerce la profissão de. Mingot, gente, não tem aqui o nome do personagem, tá? Não tem nenhuma imagem aqui que diga o nome do personagem, concordam? Se você observar, tá bem aqui embaixo a assinatura de Mingot. Então, exerce a profissão de. Pelo texto que nós traduzimos, pelo que vocês conseguiram assimilar, ele é um periodista, ele é um revisor, ele é um comentarista, ele é um caricaturista ou ele é um informante. Para que eu possa responder com precisão e com clareza, se vocês observarem todas as alternativas, tem a ver com a imagem. Por quê? O periodista escreve, o revisor escreve, revisa, o comentarista, ele escreve os comentários que ele vai fazer, o caricaturista, enrolei aqui a língua aqui, galera, caricaturista, tá? Ele, além de fazer a caricatura visual da pessoa, ele também faz uma caricatura escrita da personalidade da pessoa. Informante é aquele que vai informar algo para alguém, mas que ele também, muitas das vezes, precisa escrever. Então, na imagem que eu tenho aqui, eu tenho como descobrir. Porém, pode ser qualquer uma daquelas alternativas. O que vai me dar a certeza da minha alternativa correta é o texto. E é por isso que eu preciso analisar o meu texto do meu ponto de vista. Eu preciso analisar o meu vocabulário e ter um bom vocabulário para isso. Então, se ele está escrevendo, a minha resposta está bem aqui. E de a ser para ele periódico. Então, se ele está escrevendo para um jornal ou para uma revista, ele é um periodista, ele é um jornalista. Então, a alternativa correta, nesse caso aqui, desse estudo de texto nosso, seria periodista. O que vocês precisam ter bastante atenção quando vão fazer um estudo de texto é que eu posso ter diversas alternativas que sejam corretas. Sempre tem uma que é mais completa. Isso não é só em se tratando do idioma espanhol, tá? Mas em qualquer interpretação textual, seja de uma charge, que foi no caso que nós fizemos a interpretação, e principalmente a charge, gente, tem muita charge da Mafalda que é utilizada no Enem e em demais concursos, que você tem que observar não só o texto, mas todo o contexto, tá? Você tem que observar as imagens, você tem que observar todos os detalhes da imagem, porque elas costumam gerar pegadinha, tá certo? Então, eu espero que vocês, com essa aula hoje de estudo de texto, peguem alguns textos, tá? No material de vocês, que eu sei que vocês têm livro de espanhol em casa, tá? Peguem e destaquem. Tentem fazer. Nós teremos uma outra aula de estudo de texto, onde eu vou passar para vocês dicas de como chegar ao ponto certo da interpretação textual, tá certo, galera? Mas hoje nós vamos ficando por aqui e eu convido de novo vocês. Se perdeu a aula de hoje, toda sexta-feira tem aula de espanhol, mas se perdeu a aula da sexta, não se desespere. Vai lá no YouTube que está lá gravado e tem atividade para você fazer, tá bom? Hasta luego!